Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Pertinho do Congresso Nacional está a Praça dos Três Poderes, que, como o nome diz, abarca, né, os três poderes do Brasil, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E nós temos esses prédios rodeando a praça, além de outros importantes e que dão conta da história, tanto do país quanto de Brasília. Nós temos o Panteão, temos a bandeira nacional, temos o Espaço Lúcio Costa e um marco de fundação da cidade. O Planalto é o local de trabalho da Presidência da República. Aqui está situado o Gabinete do Presidente, abriga também a Casa Civil, Secretaria-Geral e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Foi projetado assim, este prédio foi projetado assim pelo Oscar Niemeyer. É interessante a gente, né, um dado curioso sobre a construção de Brasília, é que foi feito um concurso para, né, escolher o projeto. Só que antes do projeto, né, de haver esse concurso, o projeto ser escolhido, o palácio já estava certo que seria aqui. Então todos os projetos deveriam considerar o Palácio do Planalto aqui, pois ele não poderia sair deste lugar. O palácio começou a ser construído em 1958 e o engenheiro-chefe, né, foi Fausto Vale. E ele teve um grande desafio, né, de dar vida ao projeto do Niemeyer, e vocês observem como as colunas, né, são em curva fechada, são chamadas de velas, e e é suave, né, a maneira então como o palácio toca o chão, né, com essa base das velas. É realmente uma obra muito bonita e muito impressionante. Foi em outubro de 1957 que o Congresso Nacional aprovou uma lei que agendava a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro para cá, em 21 de abril de 1960. Mas mais do que simplesmente transferir a capital, iria se criar, né, construir uma nova cidade para abrigar a capital. Não foi tarefa fácil transformar este lugar no centro da política brasileira.
aqui em Brasília é possível visitar o Congresso Nacional. Nós agora vamos fazer esta visita guiada. Para você ter mais informações sobre horários e como agendar a sua visita, deixaremos aqui embaixo o endereço eletrônico para que você possa acessar. A visita ao Congresso ela tem um potencial interessante. Entretanto, essa nossa experiência foi um pouco frustrante, porque como estamos em janeiro e é recesso parlamentar, uma série de obras estão sendo feitas e aí fica interditado alguns espaços, algumas obras de arte também nós não podemos ver. Então fica a dica, né? Assim, se vier em janeiro, provavelmente vai ter limitação. Além disso, eles estão reabrindo nesse período da pandemia, fazendo um teste, e a parte do Senado não estava aberta. Então, antes de vir, se informe com relação a isso, se a visita ela já está funcionando de forma plena. De toda forma, né, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa dos espaços que a gente visita. Quando o Juscelino resolveu vir para cá, de fato colocar em prática o seu plano, né, sua meta síntese, que é a construção de Brasília, foi feito um concurso para escolher o melhor projeto. 26 projetos foram inscritos. E foi assim, realmente um processo muito interessante, esse julgamento todo, várias pessoas, vários arquitetos, instituições ligadas à arquitetura e urbanismo no Brasil participaram, arquitetos do exterior. E dos 26 projetos, quem ganhou foi esse senhor, o Lúcio Costa, e que fez o plano piloto, né, na forma de um avião. Então essa Brasília pensada como nós conhecemos hoje foi o projeto vencedor de Lúcio Costa. O Pontão do Lago Sul é um local em que tanto os visitantes quanto os moradores de Brasília podem vir para tomar um café, beber. Aqui é uma região com restaurantes, quiosques, né, à beira do Lago Paranoá, tem parquinho para crianças, é também um espaço em que ocorrem uma série de eventos culturais, algumas pessoas, às vezes há eventos náuticos, né, esportes náuticos no lago, também as pessoas podem vir, tem um espaço para caminhada, enfim, é um espaço para o visitante dar uma relaxada depois de bater perna pela cidade. Então fica a nossa dica aí, o Pontão do Lago Sul.
Lago Paranoá é um lago artificial, né, aqui em Brasília. Vamos lembrar que aqui era um nada, né, no meio do cerrado. Então, para que, né, tivesse água na região, manter as condições de umidade um pouco melhores, enfim, outras questões relativas à água e à habitação das pessoas, né, o lago foi criado. Mas há algumas histórias interessantes. A gente tem que lembrar que, embora a gente tenha falado muito de Niemeyer e toda a equipe, né, de artistas e urbanistas e engenheiros, enfim, quem de fato fez essa cidade acontecer, né, foram os candangos, aqueles trabalhadores que vieram de várias partes do Brasil. E uma das histórias curiosas que envolve essa população está aqui debaixo das águas do Lago Paranoá. As pessoas vinham também com suas famílias e iam construindo os lugares para viver. Um desses lugares é a Vila Amauri. Amauri era o nome de um engenheiro. E a vila tinha casas, barzinhos, pequenos comércios, chegou até um pequeno parque de diversões. Acontece que a vila estava localizada no local em que o lago ficaria, né? Foi planejado. Então foi dito que, bom, agora vocês precisam sair daqui porque a gente vai fazer a água entrar nesse espaço. E as pessoas continuaram ali, né? Então a água não entrou toda de uma vez, né? Foi aos poucos e a água entrando e as pessoas continuaram ali. Até que enfim teve um momento que falou assim, não, de fato vocês precisam sair, porque vão ficar submersos. E essas pessoas então foram levadas para outros lugares, né? Nas chamadas cidades satélites. Então Sobradinho, Taguatinga e outras para absorver essa população. Então, enfim, debaixo das águas do Lago Paranoá existe uma cidade submersa que é a Vila Amauri. Estamos dando um passeio pelas quadras, que foi parte desse projeto, né, da construção de Brasília. A ideia é da organização de uma vida comunitária, então dentro das quadras você tem, além das habitações, comércio, pequenos comércios, escola. E a gente está indo agora para a quadra 308 Sul, que é a quadra modelo, né? Foi a primeira quadra feita e a partir dela as outras deveriam seguir o mesmo padrão. E é lá também que tem uma igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, que foi a primeira igreja construída aqui em Brasília. Bem entre quadras 307 e 308 Sul, você vai ter a oportunidade de conhecer a igrejinha, né? A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, obra, né, arquitetônica do Oscar Niemeyer, os azulejos externos do Atos Bulcão. Originalmente dentro dela era uma pintura do Volpe, né? Ela foi construída em 100 dias, ela foi inaugurada em 1958. A gente anda aqui por Brasília e a gente vê o que é network, né? O Niemeyer tava lá, vou chamar um amigo meu que é um pintor Volpe. Tem um que é jardineiro, como é o nome dele? Buller Marx, enfim, né? A galera tava toda aqui trabalhando muito, se divertindo e deixando esse patrimônio maravilhoso pra gente conhecer. De vizinhança foi pensada pelo urbanista Lúcio Costa, né? Era um elemento básico do plano piloto. É um conjunto de 4 superquadras residenciais com edifícios de 6 pavimentos, então você nunca vai ver prédios muito altos por aqui, cercada por faixas arborizadas de 20 metros de largura e entre elas com ruas comerciais. Os blocos residenciais, né, foram projetados por Oscar Niemeyer, Sérgio Rocha, Marcelo Graça, Couto Campelo, José Ricardo de Abreu e Luiz Scioli. E o paisagismo da Superquadra 308, a quadra modelo, é do Roberto Buller Marx. Aqui a gente ainda vai encontrar
clube de vizinhança, posto de saúde, jardim de infância, biblioteca, cinema, e essa quadra foi tombada como patrimônio do Distrito Federal em 20 de abril de 2009. Então, se você quer conhecer a ideia original das residências de Brasília, a gente aconselha que venha até aqui. A Torre de TV é um outro ponto de interesse aqui na cidade de Brasília que você não pode deixar de visitar. Ela é um projeto de Lúcio Costa com uma inspiração na Torre Eiffel. Fica no eixo monumental, no jardim, né, de Burle Marx, e é possível você subir, você sobe e é gratuito, e você de lá tem uma vista da cidade. Nós não conseguimos fazer essa visita porque no momento que a gente ia, começou a chover muito, eles fecharam e a gente não teve mais oportunidade. Fica então aí mais um motivo para voltar a Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!